Divorciou, executou, morreu. Divorciou, executou, sobreviveu. Nos próximos 6 vídeos, contando com esse, você vai conhecer um pouco mais da trajetória dessas 6 heroínas que se casaram com Henrique VIII, rei da Inglaterra. Nascida a 16 de dezembro de 1485 em Alcalá de Henares, na Espanha, e morta no castelo de Kimbolton, na Inglaterra, a 7 de janeiro de 1536, Catalina de Aragón, ou como conhecemos, Catarina de Aragão, foi a primeira esposa. Ela já foi retratada em filmes como Henrique VIII e suas 6 esposas, de 1972, a outra, de 2008, e em seriados como The Tudors, de 2007, e o mais recente, A Princesa Espanhola. A princesa Catarina era filha de Fernando II de Aragão, V de Castela, e sua esposa, a rainha Isabel de Castela, reis poderosos que patrocinaram as jornadas de Cristóvão Colombo. O casal ainda foi apelidado de os Reis Católicos pelo Papa Alexandre VI. Sim, justo ele, Rodrigo Borgia. E por quê? Porque eles fizeram muitas boas ações como cristãos? Não, porque eles iniciaram a Inquisição Espanhola. A única filha da rainha Catarina que chegou à fase adulta, a futura rainha Maria I da Inglaterra, tinha quem puxar. Católica fervorosa, a feroz perseguição aos protestantes que aconteceu ao longo do seu reinado lhe atribuiu o apelido de Bloody Mary, ou Maria Sangrenta. Isabel e Fernando também foram os responsáveis pela unificação dos reinos espanhóis. Mesmo grávida de Catarina, Isabel esteve em viagem seguindo suas tropas na campanha contra os mouros do reino de Granada e posteriormente conseguiu expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Aos 3 anos, Catarina foi prometida a Arthur, príncipe de Gales. O casamento seria muito benéfico à Inglaterra, que precisava de uma aliança com um país poderoso. Em 1499, ela se casa com Arthur por procuração. Em 1501, pouco antes de completar 16 anos, ela chega à Inglaterra e em novembro a cerimônia de casamento é finalmente realizada. Mas em 2 de abril de 1502, Arthur morre de uma doença não bem esclarecida e Catarina se vê viúva aos 16 anos. Um ano após a morte do príncipe Arthur, o filho mais novo agora dos reis da Inglaterra, Henrique, com então apenas 11 anos, é o herdeiro do trono e Catarina é prometida a ele. Eles poderiam se casar quando Henrique completasse 15 anos. Em 1506, as coroas inglesa e espanhola pedem ao Papa Júlio II que permita que o casamento seja realizado, pois ele poderia ser visto como um incesto, já que a princesa Catarina tinha sido casada com o príncipe Arthur. Guarde essa informação. O Papa concede a permissão. Apesar disso, a morte da rainha Isabel de Castela, a insistência do pai da princesa Catarina de pagar apenas metade do dote e a hesitação do príncipe Henrique acabam adiando o casamento. Nesse meio tempo, em 1507, a princesa Catarina assume o posto de embaixadora da corte espanhola na Inglaterra, tornando-se a primeira embaixadora da história da Europa. Em 1509, o príncipe Henrique, então com 17 anos, assume o trono da Inglaterra, se tornando o rei Henrique VIII. Em 11 de junho, ele se casa com a princesa Catarina, agora rainha Catarina, em uma cerimônia íntima. O casamento dura 24 anos, o mais longo do rei. De 1510 a 1518, ela deu à luz 6 crianças. Mas com exceção da princesa Mary, as outras ou nascem mortas ou morrem ainda bebês. Mas claro que esse não era o único papel da rainha. Em 1513, o rei a nomeia regente da Inglaterra enquanto viaja para a França em uma campanha militar. Nesse momento, o rei Jaime IV da Escócia declara guerra à Inglaterra e quando os escoceses invadem, ela ordena que um exército fique a postos. Assim como sua mãe fez antes, mesmo grávida, ela cavalga para o norte e visita as tropas. Após a vitória inglesa na luta que ficou conhecida como Batalha de Flodden, ela envia ao marido um pedaço do casaco ensanguentado do rei Jaime, que havia morrido na batalha. Por volta de 1522, Henrique VIII conhece Ana Bolena, filha do primeiro conde de Wiltshire. Frustrado por possuir apenas uma filha, ele atribui o fato de nunca ter gerado um príncipe saudável para herdar o trono a um castigo divino por Catarina ter sido esposa de seu irmão. Em 1527, após Ana recusar ser sua amante, Henrique VIII decide anular seu casamento. Em 1529, uma audiência foi conduzida para ouvir o caso da anulação, e a rainha faz um discurso de defesa brilhante, mas somente em 1531, o
o Papa Clemente VII envia uma carta ao rei proibindo de se casar novamente sob o risco de excomunhão, o que dá ao rei o pretexto perfeito para o rompimento com Roma, algo que já era desejado na Inglaterra há séculos. Até o final do processo, a rainha insistiu que seu casamento era legítimo, já que o casamento com Arthur nunca fora consumado, então o motivo pelo qual o rei queria a anulação jamais existiu. Muito se especula sobre o que realmente matou Arthur, o príncipe de Gales, em 1502. Ele teria sofrido de uma série de doenças, como diabetes, fibrose cística, pneumonia, tuberculose, a doença do suor, que foi uma epidemia muito séria na Inglaterra naquela época, e câncer nos testículos. Na época da morte, uma dama de companhia da princesa Catarina chegou a dizer que eles jamais haviam consumado o casamento exatamente por conta desse câncer. Já outras testemunhas ao longo dos anos disseram que não, que o príncipe parecia muito saudável e que ele sim visitava os aposentos da jovem esposa. Independente da verdade, apesar de o Papa se recusar a anular o casamento, as súplicas da rainha não foram ouvidas pelo seu marido. Em 1533, após Henrique VIII romper com Roma e instaurar na Inglaterra o anglicanismo, o novo arcebispo da Cantuária anula o casamento e a rainha é rebaixada a princesa de Gales, ou pior, princesa viúva, embora nunca tenha aceitado o rebaixamento e se considerado rainha até sua morte. Ela ainda é banida da corte, separada de sua filha e exilada no castelo de Kimbolton. Em 7 de janeiro de 1936, após se confessar pela última vez e dar instruções sobre seu funeral e sua herança, ela morre aos 50 anos, provavelmente de câncer. Catarina de Aragão acabou sendo mais uma vítima do jogo de poder do século XVI e teve um final muito triste e muito solitário, mas talvez o seu fim não tenha sido pior do que de Ana Bolena, que você vai conhecer no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou, isso, são eles, pode ir lá. Isso, amarra, leva pro calabouço.